Olá, estamos juntos mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus, nesse estudo que tem sido o estudo do Sermão do Monte. E hoje é a aula de número 5 e eu convido você, primeiramente, a fazer essa oração comigo, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar, trazer ao nosso coração o toque do Espírito Santo, o toque da presença de Deus. Então que o Senhor possa falar muito ao seu coração e ao meu. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer e pedimos o toque do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos ajudando a entender, compreender a tua palavra. Tira de nós as distrações, que a nossa mente agora possa estar concentrada em receber do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós começamos falando das bem-aventuranças na visão do Mestre. Semana passada nós falamos como nós entendemos esta mensagem, à medida em que eu entendo ou eu leio por bem-aventurança. O que é bem-aventurança no português, na minha língua, que é a língua falada por nós, mas seja em qualquer língua, qual é a primeira compreensão que se tem do que se diz bem-aventurado? E também mostramos sobre o mundo grego, como é que eles entendiam, porque a palavra ela é traduzida por Macários. Mateus e o evangelista Lucas, eles escolhem Macários. Por que essa palavra e qual é o peso, como essa palavra é vista dentro do contexto. E também falamos dos judeus, como os judeus compreendiam o que é ser um bem-aventurado, o que é uma bem-aventurança. Então, levando até o Antigo Testamento, trouxemos o Salmo de número 1 e falamos um pouco, dando assim uma boa noção do que é ser bem-aventurado nesses três contextos aí. E agora nós vamos falar hoje sobre o que é ser um bem-aventurado na visão ou no coração do ensino de Jesus, para o Mestre. Então, as bem-aventuranças na visão do Mestre. Para Jesus, então, é interessante percebermos que não significa a felicidade do ponto de vista interno, psicológico, ou um encontro pessoal interno adequado, a paz interior, ao que todos anseiam. Sabe quando a pessoa ela deseja ter aquela paz interior? Mas perceba que Jesus aqui, ele tem algo que vai além disso, é algo exclamativo, seja em que língua for, em que tradução for, o ensino de Jesus ele é muito específico. E essa é a dimensão do que Jesus ele quer falar das bem-aventuranças, daquele que é um bem-aventurado. E Jesus descreve então o único caminho para a verdadeira felicidade. O bem-aventurado para Cristo é um feliz diferente, pois é aquele que desfruta de uma felicidade divina vinda do céu. Então, precisamos observar aqui que Jesus começa a fazer essa distinção entre a felicidade que se pensa ter no reino terreno, nesse mundo, da felicidade que verdadeiramente nós temos ou se tem no reino dos céus. E William Barclay, que é um comentarista cristão, ele faz a seguinte observação e bem interessante. O mundo pode obter suas alegrias, mas do mesmo modo pode perdê-las, pois no mundo é assim, a gente ganha aqui e pode perder ali. E o centro da felicidade, então, não pode ser dependente das coisas daqui. É isso que William Barclay está dizendo, é isso que Jesus está trazendo, é isso que nós vamos ler na palavra de Deus e que nós vamos perceber aquilo que Deus está querendo nos fazer entender através desse sermão tão lindo. Porque se as nossas vidas, elas são dependentes das coisas daqui, destino, problemas, saúde, mudanças, crises, catástrofes, tudo isso pode roubar a nossa alegria. É como um saquetel furado, um saco furado, que esse texto ele se encontra lá no profeta Ageu, quando
Ageu ele traz uma mensagem para o povo, em que o povo está muito preocupado com as construções das suas casas, com as suas coisas, eles estão voltando do exílio. Então é um versículo até muito interessante, porque muitas pessoas utilizam só para falar de dízimos e ofertas, mas esse verso vai muito mais além do que isso. E Ageu então, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E no verso 7, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E aqui são muitas coisas que o profeta, então, ele está ensinando aquelas pessoas que estavam preocupadas com seus afazeres, na reconstrução das suas casas, que eles estão voltando do exílio. E aqui ele está sendo boca de Deus e dizendo: e as coisas de Deus? Vocês estão preocupados com as coisas de Deus? O templo estava destruído e o povo estava mais preocupado com aquilo que eles tinham para fazer. E é uma advertência. E Jesus aqui no Sermão do Monte, ou nas Bem-aventuranças, ele vai trazer essa linha de lógica para os seus discípulos, de como eles devem e como eles podem desfrutar de uma alegria diferenciada da alegria do mundo. Uma alegria que ela é calma, serena, tranquila, mesmo diante da mais severa tempestade, da mais severa dificuldade da vida, tribulação. E por que isso acontece? Porque é um fruto da companhia de Jesus e da companhia do Espírito Santo, de Deus. E essa companhia faz toda a diferença na vida da pessoa. Eu me lembrei de uma música, enquanto eu estava preparando esse estudo, de uma música de 1976, do Grupo Elo. Eu não sei se você lembra desse grupo. É um grupo antigo, mas essa música falou bastante comigo na minha juventude. E ela é cantada assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. E o coro diz assim: ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Veja que para viver uma vida calma, serena e tranquila, como diz essa canção, e ganhar a vida eterna, caminharmos rumo à vida eterna, nós precisamos levar a nossa vida nesse mundo de uma forma calma, serena e tranquila diante de todas essas dificuldades. Pois é uma alegria tão intensa que muita gente no decorrer da história até duvidou e ainda duvida de que isso possa ser verdade, isso possa acontecer na vida de alguém. E portanto, aquilo que Jesus está oferecendo aqui, ensinando aqui nas bem-aventuranças, é um gancho de direita, é um nocaute nas ideias do mundo, aonde para o mundo o senso de felicidade ele não está ligado a desfrutar algo desagradável ou passar por circunstâncias difíceis e mesmo assim continuar sendo feliz ou verdadeiramente feliz. Para o mundo isso é impossível. É uma coisa que não se conecta, sabe? Quando não há encaixe nessas ideias. E agora eu faço aqui uma observação também. Porque se você parar para pensar, tem muito mais a ver a vida de verdade com a proposta do que Jesus está ensinando sendo real e mostrando algo que vem de Deus para a vida das pessoas, porque a gente vive num mundo onde as situações elas são boas e ruins, nós não acordamos bem todos os dias, existem momentos bons, existem momentos difíceis, e aquilo que o mundo ele oferece é muitas das vezes uma proposta cheia de promessas vazias e uma felicidade num mundo perfeito sem dor. E a gente que vive nesse mundo sabe que temos problemas. Então, não podemos viver como o mundo prega, que é viver só pelo momento. Então, vivemos um momento de alegria, mas essa alegria ela não é duradoura. E o apóstolo Paulo, ele mostra muito bem essa realidade
a realidade do cristão aqui, em sua carta, quando ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, ele escreve a carta aos Filipenses no capítulo 4, verso 11 ao 13. Eu queria que você abrisse aí para acompanhar junto comigo, para nós lermos juntos aqui essa porção da palavra de Deus. E percebe que Paulo aqui, ele vai ter uma noção muito rica do que Jesus ele está ensinando no Sermão do Monte. Paulo está vivendo isso na vida dele. E olha o que Paulo diz então em Filipenses 4, versos 11 ao 13. Olha, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós olhamos para esse texto, qual é o texto que todo mundo fala, que todo mundo conhece? É tudo posso naquele que me fortalece. Mas se a gente volta um pouquinho antes nos versos, nós vamos perceber o que Paulo está querendo dizer. E Paulo ele está mostrando aquilo que ele está vivendo. É uma experiência dele sendo passada a adaptar-se, não é, em toda e qualquer situação. Ele está nos ensinando isso. E ele mostra também que, sendo na necessidade ou sendo na fartura, ele está vivendo bem porque ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele pode dizer assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Dietrich Bonhoeffer, que é um mártir cristão no século passado, na Segunda Guerra Mundial, e alemão, passou ali uma situação muito difícil na sua vida, ele escreve uma frase muito interessante, e ele diz assim: quando Cristo chama o homem, ele o convida para vir e morrer. No caso de Dietrich Bonhoeffer, ele morre mesmo pela causa do Evangelho, ele morre pela causa de Cristo. Mas essa frase aqui, ela expressa uma verdade fundamental ao falar da expectativa do convite de Jesus ao verdadeiro discípulo, para todos nós. Pois quando encontramos Jesus, a nossa velha vida chega ao final e algo novo começa a acontecer. Há uma mudança acontecendo. Mas esse algo novo, porém, não é necessariamente o que a gente espera, o que nós esperamos muitas vezes, ou o que nós queremos. Porque o ser humano é assim, ele vai às vezes até Jesus com algumas necessidades, mas ao decorrer da nossa caminhada com Deus, nós vamos percebendo que as necessidades eram outras. Deus vai preenchendo com algo que nós necessitávamos muito mais daquilo que nós achávamos. E no que isso implica? O que é ouvir a voz de Jesus e o que é seguir a Jesus? Bem, não há melhor lugar para nós começarmos a aprender isso do que ouvir o Mestre Jesus aqui através das suas palavras nesse Sermão do Monte, através aqui das bem-aventuranças. E para Jesus, então, quem é que irá fazer parte nas bem-aventuranças? Preste bastante atenção nisso. Quando Jesus ele começa falando das características de quem é que vai fazer parte desse projeto no reino de Deus, não é um projeto tão lindo, um projeto extraordinário, e eu fico a imaginar aqui o olhar de lado de cada discípulo ao ouvir essas primeiras palavras de Jesus naquele momento em que o Senhor Jesus ele dá esse sermão do monte. A forma como Jesus começa com as características de quem faz parte desse reino dos céus, não é? Com certeza foi muito chocante para muitos daqueles discípulos, pois certamente não era o que eles estavam esperando. Nós podemos ver isso quando vemos a interação de Jesus com os discípulos, quando Jesus fala com Pedro, quando ele diz: olha, eu estou indo lá para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos religiosos, eu tenho que cumprir minha missão, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E aí o que Pedro ele faz? Ele repreende Jesus ali. E Jesus então tem que ensiná-lo como é a realidade das coisas, assim como Jesus aqui está fazendo com seus discípulos. Essa é a verdadeira vida a ser vivida. Um discípulo de Jesus é assim que ele deve viver. Há uma cena muito interessante na série The Chosen,
onde Jesus vai dar as bem-aventuranças, e tem um momento ali que Jesus ele sai. É óbvio que é um filme, não é? O autor ele faz essa interação, porque Mateus é que escreve a maior porção do Sermão do Monte. Então ele se retira com Mateus, e Mateus está ali escrevendo, e quando Jesus começa a falar o Sermão do Monte, e Mateus está colocando isso, registrando isso, aí o que acontece, ele começa a olhar para Jesus meio torto, e ele começa a não entender a forma, por que Jesus está começando assim. Isso não é bem a expectativa deles. E da mesma forma, isso é óbvio que é um filme, mas nos leva a uma compreensão, à medida que a gente lê a palavra de Deus, de que às vezes, para nós também, nós vamos até Jesus com uma expectativa diferente da proposta que ele quer entregar para nós. Então é muito importante nós ouvirmos e deixarmos o Espírito Santo de Deus, a mensagem de Jesus, trabalhar em nosso coração. E Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é um inglês médico e que Deus o chama para ser um grande pregador da palavra no século passado, ele faz uma comparação muito interessante. Inclusive é um dos livros que eu estou usando para fazermos esse Sermão do Monte, que é considerado uma das riquezas que nós temos do Sermão do Monte, da literatura do Sermão do Monte, do século passado. E eu estava lendo esse livro para as nossas aulas, e uma coisa me chamou bastante atenção, dentre muitas que tem nesse livro. Ele faz uma comparação com o Sermão do Monte como uma grande composição musical, uma sinfonia que é uma grande coleção de partes que nunca perdem o seu sentido, de uma grande obra somente. Por isso é importante entender o Sermão do Monte como um todo, que se encaixa como uma grande obra sinfônica completa. Pode ser tocado em partes para treinar, estudar e aprender, mas nunca ser elaborado com outras ideias ou formar outras melodias fora da sinfonia, pegando um texto fora do contexto e montar outra sinfonia diferente. Faço aqui um parênteses no que ele está falando. Hoje nós temos muitas pessoas, por causa da internet e da facilidade de comunicação, as pessoas elas pegam porções da palavra de Deus ou texto da palavra de Deus e tem um significado totalmente diferente do que aquilo que a palavra de Deus está falando. Então é preciso tomar muito cuidado. E Martyn Lloyd-Jones ele continua então em seu texto dizendo: os músicos dessa orquestra estão com seus instrumentos afinados e se prepararam. Os ouvintes reservaram seu assento para fazer parte dessa obra e se encantarem a viverem essa melodia, para aqueles que têm Jesus como grande compositor e maestro desse sermão, aqueles que nasceram de novo para viver essa obra. Esses ensinos são para discípulos, os cristãos que creem e têm Jesus Cristo como Senhor, e não para quem não vive, não tem uma relação ou um coração com Deus. Não há como pedir para alguém viver a prática do Sermão do Monte, se essa pessoa não tem vida cristã. Não há como esperar uma conduta cristã de quem não é cristão. O apelo do Evangelho quanto à ética, conduta e moralidade é baseada em quem vive a prática cristã. Uma grande verdade sendo dita por esse homem de Deus e uma grande comparação também. E observe que as bem-aventuranças, elas vêm aonde dentro do Sermão do Monte? Elas vêm no início do Sermão do Monte e não no final. Então, é uma sequência lógica aqui de ordem espiritual. O Senhor Jesus ele não está dizendo isso acidentalmente, mas colocando em perfeita ordem, começando pelas bem-aventuranças, que são entregues aqui pelo Senhor Jesus como um crescendo musical dentro dessa orquestra, dessa sinfonia, como o Lloyd-Jones ele coloca, na batuta do maestro então que é Jesus, essa composição ela vai sendo colocada e nós estamos como ouvintes também percebendo cada uma das partes dessa grande composição, dessa grande melodia. E veja também que certa postura ela é colocada por Jesus e na sequência dessa postura ou conduta, outras coisas se seguem como consequência.
Assim como podemos observar em qualquer epístola do Novo Testamento, nas suas divisões, nas cartas do Novo Testamento, sempre o que acontece? A doutrina ela é colocada primeiro e depois seguem-se as considerações, deduções e lições dessa doutrina para serem praticadas. Os princípios, portanto, são dados primeiro e depois os cristãos são exortados a cumprirem e a andarem nessa conduta do grande maestro, nessa conduta do grande mestre que é Jesus Cristo. E nós somos meio esquecidos em observar alguns detalhes por causa da correria da nossa vida. E precisamos prestar bastante atenção, por exemplo, nas cartas ou nas epístolas do Novo Testamento. Elas são escritas para os cristãos das igrejas. Ela tem destinatário, essas cartas. E elas não são escritas para não cristãos. E o apelo a certas éticas e práticas nessas epístolas aqui são direcionadas para os que creem. São aqueles que são novas criaturas em Jesus. E o Sermão do Monte ele é exatamente assim como estas epístolas. E eu gostaria de convidar você a ler comigo algumas passagens bíblicas que mostram isso que Lloyd Jones, que Jesus está ensinando. E o apóstolo Paulo, ele fala na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu queria que você acompanhasse comigo, então abra a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo ele faz essa referência, ele mostra aqui: se alguém está em Cristo, é nova criação. Coisas antigas passaram, agora surgem coisas novas. Efésios 2, para a carta aos Efésios, capítulo 2. Um pouquinho antes de Filipenses, depois de Gálatas, isso. Nós vamos ler o verso 10, leia comigo. Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Somos, novamente Paulo falando, criação de Deus realizada em Jesus Cristo, para quê? Fazermos boas obras. Então, essa relação com Deus, ela está acontecendo aqui. Essa relação com Jesus, ela está acontecendo, para que nós possamos fazer isso. Há primeiramente esse contato vertical com Deus, essa relação com o Senhor Jesus, para que nós possamos, então sim, ter uma prática de vida diferente. Agora, Efésios, um pouco mais à frente, no capítulo 4, versos 22 a 24. 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha quanta coisa! Antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tiramos aquela roupa velha que se corrompe facilmente com as coisas desse mundo, desejos enganosos, para que nós pudéssemos ser renovados. Então, no modo de pensar, tem uma nova mentalidade. E essa conexão ela é celestial, ela é com Deus. E dele vem, então, a justiça, e dele vem a santidade. E nós conseguimos isso através da verdade, que é a palavra de Deus. E é por isso que a gente está sentado ouvindo o Sermão do Monte. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Agora, vamos ouvir outro apóstolo, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versos 2 a 7, lá no finzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 a 7. Olha que lindo que Pedro diz aqui. Leia comigo, a partir do verso 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor.
Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha para essa construção maravilhosa que é feita aqui. O divino poder de Deus, que nos dá todas as coisas que nós necessitamos para viver uma vida de piedade. O pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e para a sua virtude. E assim, mediante isso, essa relação então com Deus, essa relação com o Senhor, nós vamos tendo então uma nova natureza. E vamos acrescentando na nossa fé. E aqui, quando olhamos e vemos o que Pedro escreve, ele faz essa construção, né? Acrescentando a fé, a virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio próprio. E aí vai do domínio próprio à perseverança, da perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. Isso é alcançar um processo de transformação de Deus. Há uma ligação acontecendo para que nós possamos, para com o nosso próximo depois, desempenhar tudo isso que Deus ele quer para a nossa vida. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele está ensinando os seus discípulos. Independente de como nesse primeiro momento eles estão recebendo isso. Há um ensino. E por isso começamos fazendo o que nessa aula? Orando a Deus e pedindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E esse é o meu desejo. E essa é a aula de hoje que eu quero trazer para você. E eu concluo aqui deixando algumas lições de casa. Com base em tudo que nós falamos, como é que tem sido a nossa vida dentro dessa sinfonia, usando esse exemplo colocado por Dr. Martin Lloyd Jones, esse grande pregador. Como é que tem sido a nossa vida? Temos sido espectadores ou parte ativa dessa orquestra, dessa sinfonia? Estamos envolvidos nisso? Porque a mensagem de Jesus, ela soa bem aos ouvidos e ela entra ao coração e ela transforma a vida e ela faz com que nós possamos então desempenhar a função do reino. E eu acredito que todos nós começamos como bons ouvintes, mas se temos um chamado, acabamos de uma certa forma nos envolvendo de alguma forma. Se há esse toque de Deus, é espiritual na nossa vida, nós nos envolvemos. E se algo não está acontecendo com relação a isso, nós precisamos nos voltar para Deus com muito mais força e falar: Deus, por que esse desânimo? Por que eu estou assim? Por que eu não estou conseguindo me envolver? Há algo que você precisa tratar com Deus. E eu sou um exemplo nessa questão. Quando eu era pequeno, eu via meu pai e minha mãe. Os dois eram músicos na igreja. Meu pai era guitarrista da igreja e a minha mãe, ela cantava no coral. E acredite ou não, mas a dona Marina tocava sanfona também. Eu lembro da minha mãe. E a minha mãe ali, ela passou pra gente um legado. Meu pai passou um legado pra gente. E eu sei que ao ouvir meu pai e a minha mãe, eu fui ganhando essa necessidade, não só eu, mas meus irmãos, de me envolver também com a música e com a igreja e com o reino de Deus. Ver a sequência que vai acontecendo. No espetáculo, não precisa só dos músicos, não é só o espetáculo dos músicos. Para que aquilo aconteça da forma como foi, há necessidade de pessoas empenhadas dentro da estrutura para possibilitar que o espetáculo ele seja levado e a mensagem, seja da música ou do teatro, seja levado a quem quer que seja. Recentemente eu fui com a minha família assistir aqui no Albert Hall em Londres o Circo de Soler. E eu fiquei boquiaberto de ver a estrutura desse circo
dos malabaristas, dos palhaços, os artistas que se apresentaram, os contorcionistas e tantas atrações que tinham. Mas a estrutura ali é linda, é maravilhoso de ver. Eu assisti todos os episódios do Cirque du Soleil na televisão, não tinha visto de perto assim ao vivo. E ali ver tudo acontecendo é maravilhoso, porque no espetáculo todos que participavam, por exemplo, o malabarista, contorcionista, depois que eles se apresentavam, eles iam para trás e eles voltavam para fazer parte das outras atrações. Então eles estavam ali como suporte e ajudavam até na limpeza. Até a limpeza fez parte do espetáculo, estava dentro da cena. Olha que incrível. As trocas de cenário, tudo o que acontecia ali. Mas haviam também não só as pessoas que estavam atuando no Cirque du Soleil, os profissionais que a gente costuma ver como os principais. Mas haviam também aqueles que trabalhavam no backstage, nos bastidores, porque sem eles o espetáculo não acontecia. Era nítido de ver nas cordas ali, que ficava até perto da gente, baixando o cenário, ele tirando o cenário, segurando, por exemplo, para que os malabaristas tivessem uma corda de segurança para não acontecer acidente. Ou mesmo os outros performances, quando eles iam e terminavam as suas apresentações, eles voltavam para auxiliar, segurando ou colocando almofadas, garantindo a segurança de todos aqueles que estavam envolvidos no espetáculo. E até os seguranças, eles participavam em momentos que precisava que tudo ficasse escuro e aqueles sinais de emergência aonde estava, tinha muitas luzes ali do lado, eles tapavam por 1 minuto até a cena começar e tiravam. Então era muito interessante porque tudo fazia parte do espetáculo. E eu faço essa pergunta para você: como é que você faz parte dessa proposta de Jesus nas bem-aventuranças? Essa proposta de Jesus que está sendo dada no Sermão do Monte. Na carta de Tiago, primeiro capítulo, verso 25, Tiago, que pela tradição cristã acredita-se ser meu irmão de Jesus, ele traz algo riquíssimo. Então lá no final da Bíblia, veja lá, em Tiago capítulo 1, verso 25, nós vamos ler e eu quero encerrar com esse verso, que assenta uma grande base, um grande fundamento para tudo isso que a gente está falando. Olha o que Tiago diz. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Serão macários. Lembra da aula passada? No grego, tanto Mateus quanto Lucas traduzem por macários. E aqui Tiago ele diz: se perseverarem e a puserem em prática sem se esquecer do que ouviram, essa lei que liberta de Deus, serão felizes, vocês serão macários no que fizerem. Por isso, pense nisso, meu irmão. Pense bastante nessa sua caminhada como discípulo de Cristo. E eu termino por aqui, desejando que essa palavra possa ter inundado o teu coração, que você possa ter aprendido um pouco mais hoje da palavra de Deus e que você possa se tornar um discípulo cada vez melhor, que nós possamos nos tornar um discípulo cada vez melhor. E eu me despeço, fico por aqui e eu quero contar com você na nossa próxima aula da próxima semana e que o Senhor abençoe muito a tua casa, a tua vida, no nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima aula.